Pedro Vitor que me perguntou sobre Uzi Minas. Antes de falar dessas ações aqui para comprar e por que eu vou comprar essas ações, eu vou responder aqui a pergunta do Pedro Vitor. Pedro Vitor foi o seguinte, ele comprou a ação e disse que desde a compra a ação caiu aqui 10%. Então a compra deve ter sido aqui por volta dessa região, 10%. Então comprou aqui uma aposta que eu tinha que a ação ia voltar para a tendência de alta. Eu não sei quais foram os critérios que você usou, Pedro, para comprar essa ação, mas o que você tem que ter em mente antes de comprar, e depois eu falo da tendência da ação, quando comprar uma ação, você tem que saber como eu faço aqui, ó. Eu tenho o método, né? O método é esse que eu utilizo, onde eu coloco o código, a data, a entrada, o stop e os alvos. Eu não compro uma ação e fico rezando para que os astros, né, me ajudem a ter lucro. Eu apenas traço uma estratégia e cumpro essa estratégia. Então eu não me estresso. Eu coloco uma ordem de compra, um start. Quando eu recebo a mensagem no celular, eu vou lá e coloco a ordem de stop e relaxo. Todo dia eu só vou olhar lá para aumentar o stop, só para isso. Eu não fico estressado. Então eu vivo uma vida normal. Vou para o shopping durante a semana, vou para a praia durante a semana, tranquilo, né? Tenho outros trabalhos que eu faço, então tranquilidade, então eu não tenho que me estressar. Se você der uma olhada aqui na página, nessa página daqui, voinvestirnabolsa.com, a quem se destina esse curso, então é esse aqui, né, para você, né? Todos aqueles que querem operar no mercado de forma objetiva, sem emoções, porque é muito ruim passar pelo que você está passando, né? Ver a ação desabar, ou então ver subir na frente, né? E não fazer nada. Comprar uma ação e vê-la desabar e ficar sem reação, com medo de vender e o preço voltar a subir. Eu já passei por isso, eu sei o que é isso e é muito estressante. Eu te entendo, Pedro. Então, agora voltando aqui para a análise da ação. Se você for olhar a ação da Uzi Minas, quando você comprou, se você comprou aqui, ela estava em tendência de alta ainda. Eu não comprei porque o meu método ele pede para comprar somente quando eu tenho aqui um candle azul. Então, por exemplo, depois de um candle azul ela caiu, deixou um candle azul, pode até comprar. Mas obviamente que o stop ficaria aqui em 5,71. Se você conhecesse o meu método, você veria que a Uzi Minas ela gerou uma compra aqui para mim no dia 15 de abril. Então a compra foi aqui no dia 15 de abril, na violação dessa máxima em 4,90. A compra seria nessa abertura e a gente iria subindo aqui com essa compra e a saída seria justamente nesse candle do dia 12 de maio. Saía com 21% de lucro. Então, onde você comprou foi onde o meu método saiu. Então, tem uma pequena diferença aqui, né? E aí, por que que eu vi que geraria saída aqui no dia 12 de maio e você viu que geraria compra? Eu não sei qual foi a ferramenta que você usou para essa compra, mas onde eu vi venda, você viu compra. Por que eu vi venda? Eu vi venda porque a minha média, uma das médias que eu utilizo estava apontando para baixo, que é a média de 6. Eu vi venda por causa de outros indicadores também que eu falo especificamente no meu curso. Como o objetivo desse vídeo também não é só falar do meu método, mas falar da análise gráfica clássica, o que é que você poderia ter pensado aqui? Por que que a ação estava na tendência de alta? Então vamos lá, vou tirar aqui um pouco o gráfico de Uzi Minas. Você chegou na Uzi Minas e viu a ação subindo. E aí você pensou, poderia ter pensado, essa ação está subindo, está em tendência de alta. Fez certo, porque a ação estava com fundos acima de fundos anteriores. Então, se você chegou aqui e viu que a ação estava subindo, você pensou o seguinte, depois de um recuo, eu compro essa ação, por exemplo, um candle desse, né? Um candle desse, eu compro e ela volta a subir. Só que o interessante é que quando você compra uma ação, você tem que saber qual o preço que você vai colocar no stop, para não ter um prejuízo muito grande. Então, a ação caiu mais e você pensou, agora ela está barata, né? Se caiu aqui um dia 10%, no outro dia caiu 5%, teoricamente essa ação deve voltar a subir. No terceiro dia, ela fez esse candle aqui, deu uma alta de 2,19 e na cabeça da gente a gente pensa o quê? Se caiu 2 dias e agora subiu 2,19, a tendência é de alta. E você não pensou errado, né? Dependendo do seu método. Então, mas qual seria o mais tranquilo aqui? O que eu acho melhor é colocar uma ordem acima dessa máxima em 6,22 e não durante o dia. E se colocar durante o dia, né, dependendo do seu método,
dou uma pausa aqui para dizer o seguinte: não existe certo e errado em mercado de ações. Existe quem ganha dinheiro e quem perde dinheiro. Então eu não estou preocupado, né, se você comprou olhando a Lua e a Lua mandou que você comprasse e você comprou. Eu estou preocupado se você perdeu dinheiro, porque se a Lua mandar que você compre a ação e você comprou e ganhou dinheiro, parabéns, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu quero mais é que a Lua mande que você compre todos os dias. Eu queria que a Lua me mandasse também, para que eu comprasse dinheiro comprasse ações todos os dias. Mas como eu não tenho a Lua para me ajudar, nem nada, então eu tenho que ficar com o meu método. Mas voltando ao assunto aqui, na violação dessa máxima em 6,22 que eu tenho aqui, o que é que acontece? Quando a ação viola os 6,22, eu poderia comprar essa ação e colocar meu stop aqui abaixo de 5,92. Né? Então, 5,92 seria meu stop. No outro dia, a ação não violou os 6,22, caiu. Então, eu não teria comprado essa ação. Mas vamos supor que você tenha comprado a ação. Você, quando comprou essa ação aqui, no dia 11, né? Você deveria pensar qual é o seu ponto de stop. Então, da próxima vez que você comprar uma ação, compre uma ação já sabendo quanto que você tem que perder ou vai perder daquela ação. Por exemplo, você poderia colocar o stop aqui abaixo desse último fundo, em 5,71, análise gráfica clássica. Perdeu o último fundo, a tendência vira uma tendência de queda. Então, aqui, se perdeu esse último fundo, a tendência seria uma tendência de queda. Aqui o último fundo foi 5,71. Aqui foi 5,82, então você não teria vendido. No outro dia teria saído já da operação. Então esse dia aqui, o dia 13 de maio, seria um bom ponto de saída para quem comprou aqui, né, apostando nessa subida. Mas você também não saiu aqui, porque obviamente não tem ainda o método, mas vai ter, eu tenho certeza disso, e a ação cai. E a pergunta agora é, o que é que eu faço nos próximos dias? Vendo com esse prejuízo ou seguro essa ação? Como eu não sei para onde vai o mercado, e você também não sabe, eu não sou guru, não sou o vidente, eu apenas tenho uma estratégia e sigo a estratégia, eu não sei se a ação vai voltar a subir. Se eu tivesse comprado, não é o que você deve fazer, é o que eu faria se eu tivesse comprado nessa situação. Eu deixaria um stop abaixo dos 5,36. Então, se perder os 5,35, eu sairia dessa ação. Por que se perder 5,35? Porque se perdeu 5,35 é porque a ação tem tudo para cair mais forte. Né? E por que eu coloco 5,35? Porque se perder esse patamar aqui, né, a tendência é que caia mais. Eu não vou ficar olhando, porque pode cair mais de 10% e eu vou ficar desesperado. E por que eu não faço essa venda na próxima segunda-feira em qualquer preço aqui, preço de abertura? Porque essa ação pode abrir em alta e voltar para a sua tendência de alta aqui e subir forte. E aí você vai ficar desesperado sem saber, né? Poxa, eu vendi aqui e depois ela voltou a subir. E aí o desespero é maior. Também existe o risco de você vender por 5,35, ela perdeu os 5,35 e voltar a subir. Então, meu jovem, meu amigo, o mercado ele é muito malicioso, ele é muito difícil de operar. Não adianta a pessoa chegar aqui e falar que opera na bolsa e ganha dinheiro, que é fácil. Eu sei que não é fácil, eu estudei muito o mercado, fiz muitos backtests, estudei muito, isso eu posso falar. Passei muito tempo da minha vida estudando o mercado. Hoje as operações ficaram tranquilas para mim, mas nunca, nem sempre foi assim, tá certo? Então aqui, os em Minas eu faria isso. Coloco um stop 5,35 e vejo para onde vai essa ação. Da próxima compra, né, que eu fizer aqui no mercado, como eu vou falar aqui nas outras ações, é bom sempre pensar no ponto que vai comprar e no ponto que vai vender, sempre. O setor financeiro pode gerar compra na próxima semana, então eu tenho algumas ações para comprar deste setor. Meu nome é Alexandre e eu vou falar sobre gráficos, sobre o Ibovespa, dólar, juros, Petrobras, Vale e algumas ações que podem gerar compra, além de acompanhar aqui a minha planilha com você, de compartilhar, planilha onde eu faço as operações, onde eu compartilho com você as operações, como eu coloco o código, a data, como eu entrei, o stop, quais são os alvos e a data da saída, né? E aqui estão os resultados dos alvos móvel e resultado do alvo 10. Então, começando aqui com o Ibovespa, trabalhando dentro de uma tendência de alta, eu tenho ainda topos e fundos ascendentes,
como você já está me acompanhando aqui há algum tempo, viu que o Ibovespa não perdeu esse último fundo aqui ainda, né? Então a gente está trabalhando aqui acima dessa linha, que é uma linha de tendência de alta que vem desde lá de baixo ali. Eu tenho então o terceiro toque nessa linha. Eu tenho o primeiro aqui, primeiro fundo, segundo fundo e agora eu tenho o terceiro fundo. Então aqui essa linha de tendência de alta foi testada e até agora está sendo respeitada. Eu tenho esse fundo que possivelmente deve se formar acima desse fundo anterior. E se o Ibovespa voltar a subir e romper essa máxima em 58.574 pontos, deve fazer com que o mercado suba muito mais forte. Então, na próxima semana, na próxima segunda-feira, eu estou de olho nessa violação. Se isso acontecer, eu vou comprar algumas ações e eu vou compartilhar com você ainda nesse vídeo quais são as ações que eu estou acompanhando. Então, resistência do Ibovespa nesse último topo, em 58.574, e o suporte aqui abaixo desse último fundo, em 54.972, 55 mil é o suporte e 58, 59 mil é resistência. Dólar futuro, né, trabalhando ainda numa tendência de baixa, então eu tenho respeito do dólar aqui a essa linha de tendência aqui de baixo, um LTB. Então eu espero que o dólar, para voltar a subir, viole ou rompa, né, feche acima dessa LTB. Enquanto isso não acontecer, eu estou fora do dólar na ponta compradora e estou apostando que ele continue caindo, né, para operar mais no mercado real aqui no dólar. Então, o último fundo do dólar é a principal região de suporte. Então, 2,912, principal suporte. Se esse suporte for perdido aqui, deve cair com mais intensidade. Esse aqui é um suporte intermediário, 2,995, que não foi perdido em fechamento, só foi violado. Vamos ver se vai ser perdido em fechamento ou não. Independente de qualquer coisa, para comprar dólar só acima dessa linha de tendência de baixa aqui. Agora eu vou falar um pouco de DI de um dia F21 aqui. F21. Juros, voltando aqui para a tendência de queda. Então, o viés fica agora mais vendedor. No gráfico semanal a gente pode ver isso com mais tranquilidade. Então, se os juros perderem essa mínima daqui em 12,37 ou até a mínima dessa semana aqui, então eu já encerro minhas operações na ponta de pós-fixado e mudo a mão, viro a mão e já começo a pensar em prefixar aqui um pouco as minhas operações em tesouro direto. Então estou de olho aqui nessa virada, fazendo um fundo, subiu, se deixar esse topo aqui abaixo do topo anterior e perder esse último fundo, juros fazem aqui um pivô de baixa no gráfico semanal, que pode fazer com que o mercado caia mais à frente. No gráfico diário, é o que a gente está vendo aqui, né, o que você está vendo. Se perder essa mínima daqui, essa região aqui de último suporte, juros futuros devem cair e devem perseguir aí uma tendência de baixa nos próximos dias. O IM ainda, né? O IM15, nos 15 minutos, a gente vai observar aqui que o mercado aqui no índice futuro se desenvolveu bem nesse pregão do dia 15 de maio. Então aqui eu tenho o fechamento do último pregão aqui. A gente faz essas 4 movimentações, depois perde para cima, né? Tem um pico aqui, tem um queiro bastante comprador, volta a cair, perde a mínima da primeira hora, lateraliza, depois deixa esse topo, cai, gera outra compra aqui, outra compra num rompimento dessa máxima em 57.480 e foi levado até o fechamento. Então também lateralizando, esse aqui foi o gráfico de 15 minutos. No gráfico de 60, que é o gráfico que eu gosto de operar, a gente trabalha aqui numa tendência de alta, então o M15 dentro aqui de uma tendência de alta, mesmo que recue, deve encontrar uma região aqui de suporte por volta dos 57.300, 360. Se depois cair e voltar a subir, é mais uma compra. Então o viés é de alta para o mini índice e eu estou acompanhando aqui para uma possível compra na próxima segunda-feira em mini índice também. Estou de olho também em Petri 4, no gráfico de 60 minutos,
Obviamente que já tinha gerado uma compra aqui, né, no pregão do dia 15, nessa sexta-feira. Esse aqui foi o candle formado a partir das 2 horas, que gerou uma compra, né? Esse aqui fechou 1 hora da tarde, então a compra foi realizada aqui. O stop ficou aqui em 15 centavos, bateu já os 19 centavos, de 1 para 1. Quem encerrou a operação aqui já finalizou, né, no mesmo dia. Quem deixou para segunda-feira, vamos ver se consegue se movimentar e subir mais aqui nos próximos candles. Então, viés também fica mais altista para a Petrobras. Esse aqui foi o gráfico 60 minutos. Aqui é o gráfico diário. O gráfico diário a gente continua aqui dentro da operação. Essa sexta-feira o papel subiu 1,22%. Suporte continua aqui em Petrobras em 13,30. Principal região de resistência, esse último topo, em 14,95. Petrobras está forte, você vê que a Petrobras não caiu reto, lateralizou aqui, né? Subiu, lateralizou novamente. Isso aqui pode ser concebido aqui como uma lateralização mais prolongada para uma possível subida mais intensa nos próximos dias. Obviamente que tudo isso aqui que eu estou falando que é uma possível subida, é possível mesmo, porque se o Ibovespa, se a Petrobras perder os 13,30, eu encerro a operação e já não espero essa possível subida. Mas enquanto a gente estiver aqui na compra, a compra foi realizada aqui no dia 5 de maio e eu falei isso aqui na planilha, então se você baixar um pouco aqui você vai ver, Petri 4, dia 5 de maio, a compra, o stop. Depois já vou atualizar aqui o fechamento, né? 14,06. Então aqui 14,06 é o fechamento de Petrobras, 14,06 também aqui. Então até agora fica uma tendência de alta, até agora 1,44% de lucro. Vale do Rio Doce, Vale 5. A tendência ainda continua sendo a tendência de baixa, então não tenho nada para fazer em Vale 5. Não gera venda e também não gera compra. Então, em decisão, o mercado você não tem que estar operando sempre na compra ou na venda. Você pode ficar de fora. Ficar de fora também é uma forma de operar no mercado. Então, eu estou de olho aqui em Vale, mas eu não vou comprar. Petrobras já está comprado, então eu estou de olho nos bancos para comprar. E aí eu fico de fora do restante das ações. É simples assim, né? Sem muito estresse. Vale 5, recuando, respeitando até agora esse último fundo em 16,53. Eu espero um candle de alta nos próximos dias para só aí comprar. Enquanto não acontecer esse candle de alta, eu não compro Vale do Rio Doce. Então eu espero um candle azul aqui ou aqui, não sei quando, e nem sei se esse candle vai aparecer, para só depois disso efetuar uma compra. Enquanto isso não acontece, eu acompanho aqui a Vale do Rio Doce. Então a mínima daqui é em 16,53, principal suporte, principal resistência acima de 21,10. No gráfico dos 60 minutos, para quem opera com opções, eu espero que a Vale gere uma compra acima dos 18,15, 18,10. 18,10, se fechou acima dos 18,10 na próxima segunda-feira, eu ploto a máxima desse candle e compro opções de compra em Vale 5, esperando uma alta forte. Então, bastante atenção aqui a esses papéis. Dos papéis que eu estou comprado, que eu estou compartilhando com você, a gente tem alguns papéis aqui, né? Então, eu vou comentar. O primeiro deles, aqui vai ser a Eletropaulo. Eletropaulo aqui, fechamento dessa semana, dessa sexta-feira, R$ 15,10. Então, uma ação muito forte, 15,10. Até agora eu tenho 68% de lucro pelo alvo móvel e 39% pelo lucro final. Então, bastante interessante uma compra que foi feita aqui com você. Análise para o dia 18 de março de 2015, é só dar uma olhada nessa análise e aí você vai saber por que eu falei dessa compra. Então, tudo que eu faço eu compartilho com você, muito tranquilo. Próxima operação aqui, Ciel 3, também compartilhada com você. Ciel 3, 42,90 foi o fechamento da ação. Eu apenas venho aqui e atualizo para 42,90 o preço. Então 42,90 e 42,90 aqui é o fechamento da Ciel 3. Até agora 2,58% de lucro, não gera nenhum tipo de saída. Acompanho de perto essa ação.
Braskem 5 é a próxima operação, 14,60, mas não gera ainda uma saída pelo alvo móvel. Apenas vou atualizar aqui o gráfico para você. 14,60, 15,78% de lucro pelo alvo 10, pelo alvo móvel. MDA 3, uma ação aqui que eu estou também acompanhando aqui com você, né? De 88,92 e não gerou aquela saída. Então 88,92 e aqui 88,92. Lateral não sobe nem cai, então a gente fica só acompanhando. BRFS 3, todas essas operações que eu fiz com você, certo? Compartilhei com você e acompanho com você. BRFS 3 gerou uma compra, então eu falei na análise para sexta-feira, né, que poderia gerar uma compra, a compra foi gerada, coloquei aqui e agora eu tenho um fechamento de BRFS 3 65,50. Então 65,50 é o preço aqui de fechamento, 65,50. Até agora BRFS 3 1,52% de lucro, só acompanho. Para a próxima segunda-feira eu tenho aqui 5 ações para comprar, não, 4 ações para comprar e tem Usiminas que eu vou. Então agora aqui o que eu vou fazer a análise das compras, né? BBDC4. Primeira compra, a compra que eu estou de olho nessa ação aqui. Então vamos olhar a BBDC4 aqui. BBDC4 segue dentro de uma tendência, estava de baixa, agora está virando para uma tendência de alta. Eu vou colocar uma ordem de start acima dos 32,28, com stop aqui abaixo dos 31,42, segundo esse gráfico que, né, não pode ser utilizado como parâmetro. Você vai olhar lá no seu gráfico a máxima de cada dia. Uma compra aqui 32,28, um stop aqui em 31,42, compra em Bradesco, porque pode voltar para uma tendência de alta aqui, né, romper essas regiões aqui de topos e subir com mais intensidade. Então bastante atenção aqui ao Bradesco. Eu tenho essa linha aqui, né, que é uma linha de tendência de alta, foi respeitada. Deixa eu diminuir um pouco. Foi respeitada, então eu sigo aqui dentro de uma tendência de alta em Bradesco e estou de olho nessa compra. Setor bancário eu tenho o YouTube 4 também, mesmo esquema, dentro de uma tendência de alta aqui, ó. Eu vou colocar aqui o gráfico para você. Aqui uma LTA formada. Eu tenho aqui um canal de alta aqui formado em YouTube 4. Tocando aqui a base do canal, devendo buscar os R$43. Vamos ver se isso vai acontecer. YouTube 4 gera uma compra para mim acima dos 38,74. Stop fica aqui abaixo de 37,90 com 2,5% de stop. Embora seja do mesmo setor, eu vou comprar as duas ações. Eu não quero saber que é do mesmo setor, vou carregar a compra nas duas ações sem pestanejar tranquilamente, né? Obviamente que o mais conservador seria colocar uma ordem em YouTube e outra ordem na outra ação de outro setor, coisa que eu não vou fazer. Vou colocar ordem em todo mundo, as primeiras ordens que forem startadas eu compro. CPFE3, a próxima compra também, vou deixar uma ordem de start também, acima dos 20,80, o stop vai ficar aqui abaixo de 20,0506, né? Stop de 4% é um stop maior, então eu vou comprar também CPFE3, porque está querendo romper uma congestão que já vem de um longo prazo, né? Como a Eletropaulo e algumas ações do setor elétrico estão subindo, eu vou ver se eu consigo surfar aqui na CPFE3. Então, outra ação que eu estou de olho para comprar, CPFE3, tentando romper uma linha de congestão, uma bandeira, né, com uma bandeira muito longa aqui. Próxima operação aqui, ODPV3, né? ODPV3 pode gerar novamente uma compra. Pelo método, eu vou colocar aqui também, uma compra de rompimento, mas é uma ação que não se desenvolve bem, eu já tomei um stop nesses dias aí, eu compartilhei com você, gera mais uma compra aqui, uma compra de rompimento novamente, o stop vai ficar aqui abaixo dos 11,18, um stop de 2%. ODPV, YouTube, Bradesco e CPFE3 são 4 stops, 4 ordens que eu vou colocar em todas elas, quem primeiro for startado eu compro tranquilamente. A compra terá como o limite o preço vezes 1,003, então o preço aqui vai ser 11,44 vezes 1,003 é a ordem limitada a esse preço.
Então é isso, se você gostou, clique em gostei, acessa voinvestirnabolsa.com.br, clica aqui em inscrever-se, ou vem aqui nessa bola azul e clica em se inscreve, toda vez que eu tiver um novo vídeo você vai ficar sabendo. E tem aqui também Vou Investir na Bolsa no Facebook, coloca lá, clica lá e você me segue. Se quiser falar comigo, manda um e-mail aqui para mim, clica em enviar, mensagem, e-mail, enviar, e aí eu vou te responder no próximo vídeo, como eu respondi aqui o Pedro Vitor. Então é isso, se você tiver interesse no meu curso, eu acho que vale a pena. 10 pagamentos de R$ 59,00 vale mais a pena do que ficar tomando prejuízo de R$3.000, R$4.000, R$10.000 em cada operação. Com R$ 59,00 por mês você vai ter acesso ao meu curso, é compra com PagSeguro. Se eu não te der o curso, PagSeguro te devolve. Só é entender aqui como funciona a dinâmica da PagSeguro. É muito tranquilo aqui essa compra e eu acho que vale a pena eu comprar o curso. Vou reformular o curso ainda, né, esse mês. Vou editar o vídeo passado e acrescentar algumas novas aulas. E aí você vai ter acesso ao vídeo passado e ao vídeo novo. Foi um prazer fazer esse vídeo com você e até a próxima.